Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito de Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve a sensação, tá, de ouvir falar Jesus Cristo, tá, quando se fala Jesus Cristo, você ter a sensação assim de que está lidando com algo religioso, né? Eu, como já me acostumei, tá, eu nunca vi Jesus Cristo, tá, como a figura religiosa, por exemplo, da religião católica, né, que é a religião aí que representa, tá, uma parte do cristianismo, né. Eu nunca tive o costume, tá, mas existe uma quantidade grande de pessoas, tá, que pertencem, tá, à religião evangélica ou ao protestantismo, que foram católicos, né. E quando eles se tornam evangélicos, eles continuam com determinados costumes, tá? Com determinados costumes da religião católica. Embora eles tenham até um tipo assim de rejeição com a religião católica, eles continuam se procedendo um pouco à maneira do catolicismo, né? E talvez essas pessoas, eles enxerguem ou vejam Jesus Cristo projetado por aquelas imagens de escultura, né? Eu nunca gostei dessa cultura, tá, das imagens, né, daquelas coisas das imagens, daquela coisa do Jesus Cristo cabeludo e tal. E eu sempre observei Jesus Cristo pela Bíblia, tá, pela Bíblia e pelo que a Bíblia me passasse como ideia, ou seja, a inspiração de Deus e o que está escrito, tá. Foi sempre assim que eu vi Jesus Cristo, né, mas nem toda pessoa, né, bom, é assim que eu recomendo que você veja, tá? Você pense em Jesus Cristo, não por um filme ou porque pelo costume tradicional que você vê, mas pelo que você entendendo o que está escrito na Bíblia, tá? E o que Deus projetar dentro de você, ok? Pronto, esse seria o raciocínio mais próximo, tá? De Deus, tá? Estão soltando vários peidos em cima de mim. Quando você vê alguém repetindo o que eu falei, isso daí é meu, tá? Ok? Até porque todos os ensinamentos que eu trago a respeito de qualquer coisa, todos eles são meus, ok? Tá? Então é isso daí, tá? Presta atenção. Eu fiz até uma série de vídeos, 2 vídeos, tá? Falando qual a aparência de Jesus Cristo. Jesus Cristo era bonito, Jesus Cristo não era, né? Jesus Cristo se parece com os quadros que pintam dele. Aí eu fiz um comentário, qual o significado da aparência de Jesus Cristo sobre a questão da Bíblia, tá? Ensinamento exclusivo, tá? Ok? Exclusivo, tá? Ok? Se for o Jorge Rodrigues que falou, é exclusivo, é meu. Outra coisa também, tá? Quando impostores se apresentam para falar coisas para você, enganando você por anos e anos, você provavelmente paga muito caro para ouvir, não é verdade? Sim, se não é você que paga, tem quem pague. Tem quem pague para ele e ele rouba de você, rouba informações de você para financiar ele pregando para você. Eu, porém, não ganho nem um centavo e as minhas palavras estão um passo muito à frente, está milhas de distância à frente das palavras dele, tá? Ok? Quando você ouvir alguma coisa que é meu, você não faz mais do que a obrigação de dizer que é meu, ok? Então eu já me acostumei, tá, com a questão do nome Jesus Cristo, mas não sei se você provavelmente tem a sensação de que quando você ouve a palavra Jesus Cristo, soa um troço assim meio estranho, né? Poxa, é o Messias, o Filho de Deus, né? Ser chamado de Jesus Cristo como se fosse um nome assim de uma pessoa, um troço. E aí quando vem com a imagem religiosa ainda, né? Jesus Cristo, aí vem na sua mente aquelas imagens, né? Talvez pareça estranho, mas eu já expliquei para você, é meu, tá? Ok? Quem fala sou eu. O significado do nome de Jesus Cristo, como parece uma coisa religiosa estranha, né? Jesus Cristo, aí o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso esquisito, é meu, ok? É 24 horas de cruz encostado no meu olho com calúnia de plágio, tá? Se você viu eu falando, é meu, ok? Eu já falei porque os satânicos, eles disputam com o que é seu para caluniar mesmo o que é seu. Você imagine um indivíduo que ele está mentindo, dizendo que isso aqui é dele, ou que não é seu, tá? Ou que é de outra pessoa. E aí, não, isso aqui é meu. Um indivíduo disputando com você, que não é seu. Ok? São mentirosos mesmo, tá? Eu já falei, uma das ironias é que eles acreditam, tá? Esses cus que encostam no seu olho, eles acreditam, tá? Que não espionam você e que não praticam magia negra em cima de você. Ok? Preste atenção. E eles querem que você acredite também. Preste atenção para você entender. Agora eu vou falar aqui para você o seguinte.
Então, eu expliquei para você tirar essa imagem religiosa do nome, se porventura você tem, tá? É o seguinte, Jesus significa a palavra Josué, foi o nome que Deus usou para definir Jesus Cristo, tá? O Messias, porque ele foi chamado de Josué, né? E Josué significa o Senhor, é o nome hebraico, tá? É como se fosse o nome hebraico de Deus salva, tá? Então, o nome hebraico de Deus salva, né? Que é o simbolismo do Messias, o Salvador, né? E Cristo é a palavra Messias em grego. Cristo e Messias é a mesma coisa. Então, ao te parecer estranho assim, verbalmente falando no português, quando você entender, Jesus Cristo está significando isso, o nome simbólico que Deus criou para o Messias, tá? Que é o quê? O nome dele é o Senhor salva e é o ungido, o Messias, que significa ungido, tá? Ungido tem a ver com a questão da unção, né? Do cara que é o rei, né? É meu, tá? Ungido, tá? O que significa ungido? Sim, é uma palavra que só tem na Bíblia, tá? É um conceito, tá? Que só existe na Bíblia, isso daí. Tudo isso aqui é meu, ok? Eu nunca me instruí sobre teologia, tá? Nem discurso de teólogo, nem de pastor. Isso aqui é tudo meu. Por quê? Porque o conceito não é ungido. Não existe essa palavra em costume nenhum. Só existe no costume israelita. Por quê? Porque os reis eram ungidos. Então, era isso. E o que significa ungir? O que significa ungir? Ungir significa untar. Untar, que é aquele processo que você passa a manteiga na panela para poder o bolo não grudar dentro da panela. Então, por causa do azeite, o óleo, tá? Ungir e untar é a mesma coisa, só que ungir é derramar aquele processo de derramar o azeite na cabeça do eleito, tá? Para ele receber do Espírito. Então, ungido, pronto, é isso que significa. Então é um conceito que só faz parte da Bíblia, só tem significado na Bíblia. Então a palavra Cristo, Messias, é a mesma coisa, significa ungido, tá? Ok? Pronto. Tá? O eleito, né? Mas o eleito sob aquela ideia de derramar o azeite em cima dele, tá? E ele receber o poder, né? Seria esse o raciocínio, tá? Então é isso que significa Jesus Cristo, você entender, né? Pronto, esse é o significado. Só o Jorge Rodrigues que falou para você, tá? Ok? Quando você vê um pastor, um impostor falando depois, você pode delatar mesmo. Se o Jorge Rodrigues falou, é só ele que falou, no mundo inteiro, ok? Pode delatar mesmo esse pilantra, esse safado que está me roubando, tá? Como se fosse dele. Eles inclusive praticam o esquema de espólio mesmo. Eles vivem de ficar roubando o que é dos outros como se fosse deles. Ok? Vamos continuar. Pronto, então eu expliquei para você esse raciocínio. Mas agora a gente vai falar de Jesus, tá? Sobre Jesus. 8 minutos. Quando Jesus Cristo apareceu na terra de Israel para anunciar o Evangelho, tá? Ele não foi lá para aprender, ele não foi lá para comungar, ele não foi lá para trocar uma ideia, tá? Nem para convencer os israelitas, tá? Falando de toda a nação de Israel, porque tinha as castas que eram os fariseus, os saduceus, os judeus, né? Tinha os samaritanos, tinha as 10 tribos, os galileus, tinha várias castas ali de pessoas, todos eles eram israelitas, né? E alguns apostatados, outros praticavam misturado com religião, outros simplesmente não tinham nenhuma decisão, outros estavam praticando coisa completamente errada, mas eles tinham ali o ensinamento de serem israelitas. E quando Jesus caminhou por aquele lugar ali, ele declarou a respeito dele o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pronto, uma referência que ele faz a respeito dele. Quando se fala que Jesus Cristo estava falando a respeito dele mesmo, tá? Ele estava falando com pleno senso de justiça, porque ali no caso era o próprio Filho de Deus falando. Então esse é o primeiro raciocínio. Mas ele não foi ali para trocar uma ideia, nem para convencer ninguém de nada, não. Ele foi ali para ensinar. Ok? Tem uma parte que diz assim: vocês têm me chamado de mestre, não é? Sim, e eu sou mesmo. E eu sou mesmo.
quando vocês fizerem aquilo que eu ensinei para vocês que vocês devem fazer, vocês digam a si mesmo, somos servos inúteis, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação. Por acaso o dono de uma casa agradece aos seus empregados depois de servir a mesa e preparar o que é de costume? Assim também vocês façam em relação ao que eu tenho ensinado para vocês. Claro que tem um outro ensinamento que eu poderia explicar aqui, mas é segredo. Por que Jesus Cristo ainda falou com tanta autoridade a respeito do que ele estava falando ali? Poderia falar mais alguma coisa, mas isso é um segredo. Tá? Mas quando Jesus Cristo se apresentou ali, ele não se apresentou como quem estava tentando provar que ele era o Messias, não. Ele estava ali se colocando mesmo na posição do Filho de Deus mesmo. Ele chegou ali e começou a fazer tudo que Deus queria que ele fizesse. Por isso que algumas falas dele, tá, parecem completamente confusas para os fariseus. Eles ficam olhando a maneira dele de se expressar, porque ele estava falando, ocupando a posição mesmo de quem ele é. E sem dizer verbalmente, eu sou, por exemplo, você não vai ver Jesus Cristo dizendo nenhuma vez, eu sou o Messias, ou então, eu fui criado desde a fundação. Não, ele jogava os ensinamentos justamente na prerrogativa de quem ele é. E se aquilo ali ia confundir a mente dos orgulhosos, dos religiosos, dos fariseus, tá? Das pessoas que achavam que era diferente, de quem achava que ele era um pecador, ou de quem achava que ele era santarrão também, ok? Os pecadores achando que ele estava se achando melhor, ele não estava nem aí para isso daí. Ele estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele estava ocupando realmente o posto dele, para se cumprir a escritura que diz ali o quê? Começa o verbo se fez humano e habitou entre nós. Ele foi para o que era seu e os seus não receberam. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém e está lá as pessoas celebrando em torno dele e glorificando, aquilo ali foi um prodígio que Deus também fez, tá? Porque ele era uma pessoa, ou seja, ele tinha o aspecto de uma pessoa como qualquer outra. Mas Deus criou toda a situação para que quando aquelas pessoas estivessem celebrando a entrada dele ali, não estivessem celebrando como se fosse um político ou como se fosse uma pessoa. Cara, esse cara é muito bom nisso daí, ó, muito bom. Como as pessoas têm o costume de celebrar alguma coisa a seu favor. Ali o texto diz que para se cumprir uma das profecias que dizia de crianças, vocês vão tirar o perfeito louvor, né? Ou seja, crianças estavam inclusive cheias do Espírito profetizando a respeito do Messias. Todo mundo dizendo, eu tenho para mim que Hosana significa nos salve, né? Um pedido de socorro, né? Eu tenho para mim que a palavra Hosana significa como se fosse um pedido de salvação, né? Nas maiores alturas, né? Aí o pessoal estava louvando com palavras de exaltação ali. E Jesus Cristo entrou. Cada segundo que esse animal encosta a boca no meu cu, seja um tiro no cu desse vagabundo. Ô Moisés, tem um indivíduo aqui praticando magia negra no cu de alguém. O que a lei diz que faz com esse indivíduo aí? É para apedrejar ele. Então é isso daí mesmo. Faça enquanto eu estou aqui ensinando. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ok? Vamos continuar. Aí o que aconteceu? Quando Jesus Cristo estava lá montado no jumentinho entrando, aquilo ali foi uma situação, tá, para que Jesus Cristo entrasse como na prerrogativa mesmo, do dono mesmo do lugar. Ele estava entrando na capital de Israel, tá? A semelhança do rei Davi, tá? Quando o rei Davi... vou até aproveitar o vídeo para colocar mais uma curiosidade. Tem uma profecia que eu acho que é desde os tempos de Moisés, ó, desde os dias de Moisés, tinha uma profecia de que Deus iria escolher um lugar para colocar, para estabelecer o tabernáculo e o templo. E essa profecia ia sendo citada algumas vezes desde Moisés, tá? E quando foi, ó Deus, qualquer pessoa que repetir as minhas palavras como se fosse seu, de ninguém ou de outro, o Senhor mate e isso atira. Amém. Presta atenção. E quando foi que essa profecia se cumpriu? Por quê? Havia alguma profecia da parte de Moisés de que Jerusalém seria a capital de Israel? Não tem nenhuma profecia, né? E quando que esse tal feito se deu e até o dia de hoje existe a capital de Jerusalém? Foi nos dias do rei Davi. Por acaso, Deus chegou para Davi e falou assim,
ele consultou a Deus e falou assim, olha, eu devo subir para Israel? Eles vão me receber? Aí Deus falou para ele, sim. E para onde que eu vou? Aí o Espírito falou para ele, Hebron. Aí ele foi para a cidade de Hebron, que eu acredito que era tal, próxima de Jerusalém. Aí ele mandou subir a arca para ficar junto com ele lá. Aí aconteceu aquela situação que a arca caiu no chão, aí ficou um tempo, aí depois o que aconteceu foi que ele mandou colocar a arca num lugar, aí uma pessoa foi abençoada por causa da arca, ele ficou feliz, mandou trazer a arca de volta e colocou lá, de novo, em Jerusalém. Aí ficou, para tal da capital de Jerusalém até o dia de hoje. Significa que ali no caso estava se cumprindo aquela profecia nos dias do rei Davi, tá? Ok? Por alguma razão, tá? Algumas profecias deviam de estar apontando que Deus queria que aquele lugar ali fosse escolhido, tá? E o que significa isso? Quando Jesus Cristo entrou em Israel e quando ele se pôs a ensinar na prerrogativa de quem ele era, que era o Messias, ele entrou como o Messias mesmo, ok? Ele foi o Messias. Então ele não estava ali para ficar argumentando com pessoas que achavam que ele estava abaixo dele. Muito pelo contrário, ele estava exercendo a posição dele. E aquele pessoal ali que tinha que aprender dele.